E para falar sobre Previdência, está aqui a Marilane Teixeira, economista da Unicamp e ativista da Marcha Mundial das Mulheres. Boa noite, Marilane. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Obrigada. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Igualmente. Olha que hoje vai ter bastante participação, pessoal, com muita dúvida referente à Previdência. E você pode enviar a sua pergunta aqui para a gente, né, para nossa convidada, pelo WhatsApp, tanto por mensagem ou como vídeo, e também pelo nosso canal no YouTube. Bom, Marilane, nós vimos na reportagem, né, que, é claro, a reforma da Previdência ela vai atingir o brasileiro como um todo, mas especificamente mulheres e mulheres negras. De todo esse texto que dá um certo tremor para nós brasileiros, quais são os pontos mais graves em relação aos benefícios às mulheres? Olha, em relação ao projeto, talvez o aspecto mais grave seja o tempo de contribuição, os 40 anos. Porque a ampliação da idade mínima também é muito grave, só que tem um aspecto aí que eu acho que tem que se chamar a atenção. Por exemplo, vamos pegar 2014, que foi um ano importante, foi um ano em que a economia crescia, o mercado de trabalho estava relativamente estruturado e os níveis de desemprego eram baixíssimos. As mulheres que recorreram ao benefício da aposentadoria em 2014, 2/3 era por idade, né? 60 anos, tanto 60, 61 anos, e em média essas mulheres tinham 18 anos de contribuição, em média. Ou seja, quer dizer, se fosse aplicar as regras que está sendo proposta atuais pelo projeto, essas mulheres não conseguiriam se aposentar, sequer com 62 anos. Então, é uma falácia ampliar a idade e fazer o que aconteceu na semana passada, divulgar que pode haver um recuo em relação à idade mínima das mulheres para 60 anos. Porque eles sabem que se manter o tempo de contribuição mínima de 20 anos, as mulheres, mesmo com 62 anos, não conseguirão atingir a contribuição mínima de 20 anos. Esse vai e vem, né, Marilane, que o governo hora diz uma coisa, em algum momento acaba dizendo não foi isso bem que ele quis dizer. Isso também atrapalha muito, né? Porque é um assunto muito complexo que até a gente que está lidando todos os dias, às vezes tem aqui aqueles pontos de dúvida. Imagine para quem está em casa. Claro, exatamente. Assim, eu acho que tem um lado que é feito de propósito para confundir as pessoas, para mostrar que há uma certa sensibilidade com as manifestações da sociedade, das pessoas, da classe trabalhadora, mas também eu acho que tem muita atrapalhação, tem muita inconsistência nas propostas e tem muita inconsistência no próprio sentido da reforma da Previdência, no sentido de que quando ela vai se materializando no debate público com a sociedade, ela vai mostrando que tem aspectos da reforma que são absolutamente draconianos e que não tem absolutamente nenhum sentido, como essas questões relacionadas com benefício de prestação continuada, com os 40 anos de contribuição, por exemplo, com a própria questão da pensão por morte, o recurso, por exemplo, para as pessoas em condição de invalidez, porque a aposentadoria por invalidez no Brasil é um percentual muito alto, é mais alto o percentual de pessoas que vamos dizer, buscam recurso, o benefício por invalidez do que por idade. E pelas novas regras, essas pessoas vão também se aposentar com base no número de anos de contribuição. Então, tem tantas irregularidades no projeto que fica difícil hoje. Você questiona um aspecto, amanhã já tem uma novidade. Isso, exatamente. Exatamente. Bom, Marilane, o pessoal da rua com várias dúvidas. A gente vai escutar, então, hoje a pergunta do nosso entrevistado nas ruas. Vamos ver o que eles têm de dúvidas aí. Eu gostaria de saber como é que você acha que vai ser o impacto dessa medida de aumentar de 15 para 20 anos a contribuição mínima para a Previdência? Eu recebo muitas mulheres que chegam aos 60 anos de idade e não conseguem se aposentar porque não tem 15 anos de contribuição. Como é que vai ficar a situação das mulheres? Vai ficar uma situação bem complicada, claro, né? Muito complicado, porque era exatamente daquilo que nós abordávamos no
no início, que era de que a média de contribuição das mulheres é de 18 anos. E a mediana, ou seja, a linha de corte, é 16 anos de contribuição. Então, para essas mulheres, a gente precisa também olhar isso, como dizer, articulado, conectado com a estrutura do mercado de trabalho. Então, nós estamos falando de um período em que, com a reforma trabalhista e com a crise econômica, se desestruturou enormemente o mercado de trabalho. Nesses últimos 2 anos, 2017 e 2018, o emprego que está sendo gerado é um emprego por conta própria ou informalidade, cresce muito, inclusive, a presença de homens e mulheres, especialmente de mulheres, que não contribuem com a Previdência. Então, se estava difícil, num contexto em que o mercado de trabalho estava mais estruturado, garantir os 15 anos de contribuição, imagina, nesse cenário agora, você garantir os 20 anos de contribuição é praticamente impossível. Lembrando que não é contínuo, né, Marilene? Porque assim, como a nossa entrevistada na reportagem disse, o emprego doméstico foi formalizado há pouco tempo. Então, assim, para quem trabalhou muitos anos antes disso, quanto tempo não foi perdido aí na contribuição? Claro, exatamente. Isso é um outro aspecto importante. Inclusive, por exemplo, pega uma mulher que tem entre 40 e 42 anos, ela, em média, contribuiu com 12 anos para a Previdência. E você imagina, para que ela, vamos supor que ela complete os 40 anos, ela vai precisar de 28 anos de contribuição. Ela está com 42 anos, com 28 vai chegar a 70 anos. Isso se nós considerarmos que ela vai contribuir durante 28 anos seguidos, sem nenhuma interrupção, contínuo, sem nenhuma interrupção, o que é absolutamente impossível. E no caso da trabalhadora doméstica, isso ainda é muito mais acentuado, porque mais de 70% do trabalho doméstico remunerado no Brasil, as mulheres não contribuem com a Previdência Social. Bom, Marilene, agora a gente vai com outra pergunta, então, o pessoal da rua com muitas dúvidas e eles querem saber. Eu queria saber por que eles estão focando tanto na reforma do trabalhador e não na reforma no Senado. Porque um salário de um deputado, né, pode pagar aposentadoria, não sei de quantos anos, né, de um aposentado. Então eles têm auxílio tudo e a gente não tem auxílio nada. Marilene, está aí uma pergunta que não sai da boca do brasileiro, né? Esses privilégios, porque um dos motes da reforma é justamente tirar privilégios e ter essa igualdade. E a gente não vê muito isso nesse texto, né? Não. Inclusive, os militares estão fora desse texto, dessa reforma da Previdência e com uma justificativa de que vão ser objeto de uma lei específica, né, de um projeto específico mais adiante. E essa é realmente um clamor das pessoas, porque as pessoas, hoje nós temos, em média, as pessoas se aposentam com R$ 1.400. Esse foi o rendimento médio da aposentadoria de dezembro de 2018, R$ 1.400. Quer dizer, é um pouco mais do que o valor de um salário mínimo. Quando se compara com salários de 20, 30 mil, com salários, inclusive, em que você tem o recurso de poder, a partir de uma contribuição específica, complementar a tua aposentadoria dentro do regime geral com a complementação, até que atinja o seu salário na ativa, que é o caso, por exemplo, dos parlamentares, sim, que é uma queixa muito grande, mas não diria só dos parlamentares, nós temos exatamente, nós temos inclusive no próprio setor privado, embora no regime geral da Previdência ninguém pode recorrer ao benefício da aposentadoria acima do teto, que hoje está em torno de 5.800, mas uma boa parte das pessoas que estão no mercado de trabalho, tem nível superior, estão em categorias, em setores mais estruturados, já contribui com... As empresas têm previdência complementar, fundos de pensão, que garante uma complementação salarial de forma que essas pessoas praticamente não incorrem nenhuma perda, né, quando entrarem num período de inatividade. O que não ocorre com a maioria absoluta da sociedade, porque esse projeto,
mesmo que você tenha contribuído durante 20 anos, ele te garante apenas 60% da média dos últimos 20 anos de contribuição. Não é nem o 100%, exatamente. Marilane, agora a gente vai saber, né, da pergunta aqui do Valdemir Rodrigues. Ele é de Fortaleza, do Ceará, e ele mandou essa pergunta pelo WhatsApp. Gostaria de saber se as pessoas já aposentadas correm algum risco de serem prejudicadas. Tem esse risco, Marilane? Tem esse risco na medida em que se desvincule, por exemplo, o reajuste do salário mínimo dos benefícios. Isso já vem sido, vamos dizer, anunciado há algum tempo, desde o projeto do Temer, quando ele apresentou no final de 2016, e agora essa possibilidade ela existe concretamente. Então, por exemplo, se o salário mínimo continua sendo reajustado anualmente, com base num cálculo que é a reposição da inflação mais, digamos que um ganho real com base no crescimento da economia, isso não significa que esse reajuste vai ser repassado para os benefícios, ou seja, os benefícios podem serem congelados. Ou, inclusive, desindexados dos reajustes, não só do salário mínimo, mas, inclusive, eles podem, vamos dizer, serem menores do que o valor do salário mínimo na medida em que o salário mínimo continua sendo reajustado e os benefícios não acompanham o mesmo nível de reajuste daqueles que estão na ativa. Então, isso pode acontecer, sim. Então, mexe com quem já está aposentado e comigo, por exemplo, que vai se aposentar. Exatamente. Bom, então o pessoal da rua quer saber mais uma vez. Vamos saber então a pergunta de um sindicalista. Vamos ver quem é. Nessa proposta que foi apresentada pelo presidente, como fica a base salário mínimo? Ela permanece como um instrumento mínimo na Previdência Social ou não? Aí a pergunta. Não permanece. Isso é uma quebra, inclusive, das regras que estavam sendo praticadas até hoje, das mais graves, porque na proposta se prevê que se o homem ou a mulher chega aos 60 anos e comprovem que não tem renda e que vivem numa família com uma renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo, serão beneficiadas com que seria um benefício de prestação continuada no valor de R$400. R$400 é praticamente 40% do valor do salário mínimo. E vão ter que permanecer com isso até os 70 anos, ou seja, durante 10 anos. A gente pode imaginar que é possível para uma pessoa viver com R$400 por mês. Além disso, também altera as regras em relação à pensão por morte. Então, por exemplo, a viúva vai receber 60% e vai ser acrescido de 10% de acordo com o número de filhos, não podendo exceder o teto, claro, dos 100%. Então, sim. E, inclusive, isso pode ocorrer com, eventualmente, benefícios que são pagos no caso da invalidez, acidentes, se eles forem calculados com base no tempo de contribuição, essas pessoas podem ser prejudicadas e podem vir a receber valores inferiores a um salário mínimo, sim. E Marilane, em relação ao BPC, foi dito R$400, né, para a pessoa que recebe esse benefício dos 60 aos 69 anos. Porém, esse valor pode ter mudanças, porque no texto não diz como será feito esse reajuste, né? Então, pode ser que a pessoa pode receber menos. Claro, inclusive pode ser um valor congelado. Não tem alterações? Não tem absolutamente nada no projeto que indique se esse valor vai ser remunerado, como ele vai ser realizado o pagamento, e além de ser um escândalo, porque é impossível que alguém consiga viver com tão pouco, né? Exatamente. E uma pessoa que hoje ainda mal consegue viver ali com seus R$998, que é o salário mínimo hoje. Exato, exatamente. Então, isso prejudica. Isso também tem a tendência de se aumentar a desigualdade, Marilane, você acredita? Claro. Nós estamos caminhando para uma polaridade, na verdade. Nós estamos caminhando para dois extremos. Porque essa ideia de que a reforma ela vai combater os privilégios, isso não é verdade, porque as pessoas
que tiveram oportunidade de estudar, que ingressaram no mercado de trabalho em boas profissões, boas ocupações, em setores estruturados, não tem muita dificuldade em trabalhar durante 30, 35 anos no mesmo emprego, mantendo uma trajetória profissional ascendente, inclusive com salários, com imposição salarial, com salários mais elevados ao longo da carreira profissional. Por outro lado, você tem uma maioria absoluta que está completamente fora do mercado de trabalho estruturado. Nós temos 25 milhões de pessoas no Brasil hoje que vivem no trabalho de conta própria. 70% desses 25 milhões não contribuem com a Previdência Social. Nós temos 11 milhões de pessoas que estão na informalidade, são contratados, são empregados, mas não têm registro na carteira de trabalho. E isso só tende-se a agudizar. Então, isso certamente vai acirrar o quadro de pobreza e desigualdade no Brasil no próximo período. Bem preocupante. Bom, participação da Bahia temos sim, que é a Lourdes de Camaçari, e ela pergunta: essa reforma vai retirar os direitos dos trabalhadores que vão se aposentar em pouco tempo? É a mesma pergunta que tivemos há pouco. E tem essa questão também do pedágio, né? Claro, tem. Tem, porque mesmo que você esteja muito próximo de poder usufruir do benefício, tem um pedágio. Então, falta 3 anos, por exemplo, você se aposentar, você vai ter que cumprir pelo menos mais 1 ano e meio, né? Então, essas regras são válidas para todas as pessoas que estão em vias de aposentadoria, sim, e todo mundo vai ser prejudicado. Ou seja, todo um planejamento, porque eu conheço tantas pessoas que estavam ali já com seus planos, eu vou me aposentar daqui 1 ano, 1 ano e meio, eu vou lá comprar minha casinha no interior e vou ficar ali. Ou seja, tudo caiu por terra. Todo mundo vai ter que rever, se o projeto for aprovado, né? Estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas todas as pessoas indistintamente vão ter que rever os seus projetos de vida, seu planejamento. Pessoas, às vezes, que trabalharam a vida inteira, começaram a trabalhar com 12, 13, 14, 15 anos e que vão ter que repensar porque... E eu acho que assim, a grande maldade do projeto é justamente o tempo de contribuição, os 40 anos. Porque as pessoas, quando chegam, por exemplo, 65, 70 anos, contribuíram com 20 anos, 25 anos, quando fazem um cálculo, o valor do benefício é tão rebaixado que, assim, para chegar aos 40 anos, elas vão ter que trabalhar com 70, 80 anos. Quer dizer, dificilmente uma pessoa vai sobreviver trabalhando 40 anos, considerando que ninguém contrata acima dos 50, 55 anos. Imagina, então, acima de 60 anos. Como que vai chegar aos 40 Exatamente. anos? Bom, o governo tem justificado a reforma da Previdência com o discurso de que irá acabar com os privilégios, como nós comentamos há pouco. Mas, na verdade, os trabalhadores mais pobres que serão privados dos benefícios. O repórter Leandro Chaves mostra os impactos da reforma para quem trabalha no campo. Injusta e excludente. É assim que Evandro José Morello, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultoras Familiares, avalia a proposta da reforma da Previdência de Bolsonaro. Em torno de 40% da agricultura familiar, a renda líquida anual do grupo familiar não ultrapassa aí R$400 ano. E pior ainda, para em torno de 60%, 61% desses agricultores, a unidade produtiva familiar, a renda líquida anual não ultrapassa R$1.500. Ou seja, a gente vê que é muito difícil você ter renda permanente, anualmente, para garantir contribuição para o sistema previdenciário. Por isso que essa medida, da forma como ela está proposta, a gente acha que ela vai excluir a maioria dos segurados especiais do sistema previdenciário. Um dos pontos da proposta é igualar a idade mínima entre homens e mulheres em 60 anos. Hoje é de 60 anos para homens e 55 para mulheres. O trabalho no campo é um trabalho penoso para homens e mulheres, mas as mulheres elas têm um trabalho extremamente intenso e exaustivo também durante todos os dias da semana, né? Não há final de semana e não é justo, por exemplo, que o governo propõe uma idade diferenciada para as mulheres em relação aos homens urbanos e na área rural ele não reconheça também essa diferenciação. O texto também propõe uma contribuição anual obrigatória no valor mínimo de R$600 sobre a venda da produção. Nós sabemos que a agricultura é uma atividade de risco, né?
Muitas vezes se perde a produção por uma questão de seca, excesso de chuva, ataque de pragas na lavoura. E principalmente, às vezes, a maior parte dos agricultores às vezes vai vender o produto dele, o valor do produto não paga o custo de produção. Então, qual é a situação? A maior parte dos agricultores hoje não dispõe de renda líquida anual para ele poder, muitas vezes, fazer essa contribuição como que é o governo. O economista Rubens Savaia explica que o modelo proposto da reforma da Previdência atinge em cheio os mais pobres e deve aumentar a desigualdade social no Brasil. Daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, quando os trabalhadores começarem, eles vão começar a sentir que eles não conseguem se aposentar, que os novos, ainda mais com a reforma trabalhista, então não vão conseguir se aposentar, vão ter uma renda muito baixa. Daqui a 20 anos, no fundo, a gente vai ter o quê? Um empobrecimento muito maior da população mais pobre e uma concentração de renda muito maior na mão dos bancos, que é quem a Previdência beneficia. Na verdade, para tornar a Previdência mais justa, o que a gente deveria fazer? Não reformar a Previdência do jeito que está, mas reformar o sistema de cobrança de impostos para que as populações que ganham pouco paguem menos e as pessoas que ganham mais e as empresas paguem mais, que são quem abocanha a grande parcela da renda da sociedade. E o nosso bate-papo ganhou mais uma nova convidada, a Lida Paulani, que é economista da USP. Lida, boa noite, seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Tudo. Trânsito de São Paulo carregado por causa da chuva, né? 2 horas e 5 minutos É complicado. para chegar da Pompeia aqui. Chove para tudo. Bom, como a gente viu aqui na matéria anterior, os trabalhadores no campo também serão os mais prejudicados nessa reforma. Gostaria que vocês falassem dos impactos que isso vai trazer para eles sobre a reforma. Então, acho que como já foi dito, né, em outras intervenções, a reforma, eles dizem que vai fazer justiça social, mas de fato o maior peso, inclusive na economia que se espera, né, que se diz que vai ser feita para as contas públicas, vai recair sobre os trabalhadores mais pobres, os que têm menos condição de formalidade, etc. E os trabalhadores rurais é um exemplo disso, né? Porque exigir dos trabalhadores rurais, né, contribuição de 20 anos é completamente descabido, né? A Constituição Federal de 88, ela conferiu aos trabalhadores rurais um direito, né, à aposentadoria no valor de um salário mínimo. A única exigência era que se comprovasse 15 anos de atividade agrícola, né? Agora está se exigindo 20 anos de contribuição, né? Então, isso vai fazer com que a enorme maioria dos trabalhadores agrícolas deixem de ter condições de se aposentar, né? Então, aquilo que a Constituição deu em 88, né, concedeu como um direito, né, um reconhecimento a esses trabalhadores, a reforma retira, né? E há outros exemplos de que o peso recai sobre os mais pobres. Um deles é a questão do benefício de prestação continuada, né? Que está se propondo a se reduzir para R$400, né? E, de fato, transferindo uma boa parte daquilo que hoje está no âmbito previdenciário para o mero âmbito da assistência social, né? É uma transição, quer dizer, é lógico, o BPC ele está mais no âmbito assistencial do que no âmbito previdenciário, mas há muito tempo que se procura desvincular, né, o valor do salário mínimo dos benefícios previdenciários. E isso é um passo muito grande, é uma exceção, quer dizer, é um precedente que se abre, né, e que rapidamente pode transitar para coisas mais importantes, como desvincular completamente o salário mínimo dos benefícios previdenciários. Aliás, uma coisa que pouca gente está dizendo é que
e que está lá na letra do projeto, é que muito do que é vital para os regimes previdenciários deixará de precisar de emenda constitucional, passa a ser tudo decidido por lei ordinária, né? Então isso vai tornar muito mais fácil, se você quiser tornar ainda mais draconiano, ainda pior, né, para os trabalhadores, o regime daqui para diante, é ser muito mais simples do que agora, porque não vai precisar de emenda constitucional. Ou seja, a gente vê uma retirada de direitos bem explícita, né? Exatamente. E no caso específico do trabalhador rural, é isso mesmo. Hoje são 9 milhões de segurados especiais e que trabalham em condições, assim, muito precárias, porque a maior parte começou a trabalhar com 12, 13, 14 anos, acorda às 4 da manhã, vão dormir às 10, 11 da noite e com uma jornada extremamente excessiva. Agora, se você tira esse mínimo desse benefício, de certa forma também a sociedade vai estar se comprometendo, se descomprometendo com quem produz alimentos nesse país, né? Porque a maior parte da produção de alimentos que nós consumimos nas nossas casas provém justamente do trabalho da agricultura familiar e dessas pessoas que recebem 90% do segurado especial recebe até um salário mínimo. Estamos falando de um salário mínimo, Sim, quer dizer, uma coisa escandalosa, né? Você tirar esse mínimo de direito. Bom, a gente então vai saber quais são as perguntas do pessoal da rua. Vamos ver então a pergunta deste participante. O trabalhador aposentado, ele hoje está achando que ele não vai ser afetado com essa reforma. Isso é verdade? Isso é verdade. Olha, ele vai ser afetado na medida que você desvincula, né, o salário mínimo dos custos previdenciários. Então, é isso que nós já conversávamos anteriormente, né? A possibilidade de que o benefício não seja mais reajustado pelo salário mínimo, isso é concreto. Então, é uma ilusão acreditar que quem hoje está contemplado, quem já usa o recurso-benefício, que já está aposentado, não tem mais nada a temer, não é verdadeiro, né? Então, acho que é muito importante que a gente... Para os servidores públicos, há uma ameaça concreta, né, que é a questão de que os servidores públicos também contribuem para a Previdência, mesmo já estando aposentados. E há a proposta para os regimes próprios de se elevar a alíquota de contribuição. Em alguns casos, elevar muito substantivamente. E estender isso também para quem já está aposentado. Então, ou seja, vai ser um corte no rendimento líquido de quem já está aposentado, se isso vier a acontecer. Vocês acham que existe um terrorismo econômico, por exemplo? Porque, assim, antes de entrar a reforma trabalhista, os economistas diziam, porque essa reforma ela vai ajudar, vai gerar emprego. Estamos aqui em 2019 e a gente vê que não houve um crescimento no emprego, sim, no desemprego e no trabalho informal, né? A mesma questão também da lei de terceirização. Então, aumentou-se o trabalho e está muito precário. Pode acontecer isso com a reforma trabalhista também, porque eles dizem que a reforma é para poder gerar economia. Como que vocês analisam? Olha, terrorismo econômico é uma arma que se usa a miúde no Brasil. Quer dizer, em vários e vários momentos é muito claro o uso do terrorismo econômico. O primeiro momento em que isso ficou explícito foi em 2002. Né? Em 2002, quando o ex-presidente Lula começou a subir nas pesquisas e começou a ficar claro que ele tinha chances efetivas de vencer a eleição, né? Começou-se a fazer o terrorismo econômico, na tentativa do quê? De impedir, né, que ele porque a economia ia colapsar, ia acabar, etc, etc. Né? Depois esse terrorismo agiu, inclusive, no próprio governo, porque o governo acabou ficando muito restrito, né, no início e fazendo as políticas que o próprio mercado mandava, porque o terrorismo econômico estava atuando. Né? O impeachment da presidenta Dilma começou, né, o terrorismo econômico em cima do impeachment da presidenta Dilma, visando o impeachment, começou com um resultado das contas públicas de 2014 que havia sido um pouquinho negativo, né? Um pouquinho negativo, mas
não era absolutamente nenhum descalabro, nem nada parecido com isso, inclusive se comparado com termos internacionais. Mas se fez um enorme terrorismo. E de lá para cá foi se fazendo terrorismo em todos esses momentos. Inclusive diziam, por exemplo, que assim que houvesse o impeachment, a economia retomaria, que com a Dilma no poder, a economia não poderia retomar. Depois é aquilo que você falou, depois é a reforma trabalhista, a lei de terceirização, e nós continuamos na crise, né? Porque o PIB caiu 7% em 2 anos, e agora acumulado em 2 anos cresceu 2%. Né? Caiu 7 acumulado, cresceu 2 acumulado, né? no biênio seguinte. Então, é claro, né? É uma estratégia, a crise até é funcional para quem tem de fato a intenção de levar adiante esse projeto de um liberalismo extremado no Brasil. A crise é absolutamente funcional. Porque você sempre vai dizendo, olha, se não fizer isso é pior, se não fizer aquilo não sai da crise, etc, etc. No caso da Previdência é óbvio, né? É muito claro que tem essa estratégia. Bem explícito. Até porque, desculpa me estender, mas essa associação que se faz entre, olha, como a gente vê na televisão e vê as pessoas até respeitáveis assim falando, e é uma coisa que não faz o menor sentido. Não, se não tiver a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Desculpa, mas como assim o Brasil? O que quer dizer o Brasil quebrar? Em primeiro lugar, quer dizer o quê? Que o governo vai quebrar? Não, impossível, o governo não quebra, né? Você não vai ter o quê? Uma moratória da dívida pública? Não tem a menor razão para ter moratória da dívida pública. Então, tem uma série de coisas. E outra coisa, quer dizer, a reforma da Previdência ela não tem impactos a curto prazo nas contas públicas. Ela não tem. Inclusive, se passar o regime de capitalização, você vai piorar o resultado das contas públicas no curto prazo. Vai piorar e pode piorar muito. Complica ainda mais. Bom, o Vander Vieira, de Vitória, Espírito Santo, ele perguntou pelo WhatsApp quais serão os primeiros impactos da reforma na população que sobrevive com até 2 salários mínimos. Impactos grandes. Sim, muito. Porque, inclusive, até 2 salários mínimos é a média do salário, a renda efetiva de homens e mulheres no Brasil. E se você olhar, por exemplo, o valor dos benefícios, se você pegar os dados agora, final de 2018, quase 70% dos benefícios correspondiam até 2 salários mínimos. E, bom, a média é R$ 1.500, então por aí já dá para se saber. Exatamente. Então, o que significa? Quem recebe até 2 salários mínimos, no geral, estão nas profissões, nas ocupações mais desprotegidas, mais desestruturadas. São pessoas que tiveram uma trajetória profissional de muita intermitência, principalmente as mulheres, né? E que provavelmente não vão conseguir alcançar os 20 anos de contribuição. Ou seja, as pessoas vão ter acesso ao benefício, mas vai ser em torno de 60% da média dos últimos 20 anos. Então, quer dizer, ou seja, a comparação entre os rendimentos médios de quando está na ativa e o benefício depois na aposentadoria pode cair pela metade. Então, isso tem um impacto na vida, na sobrevivência das pessoas, no seu cotidiano gigantesco, né? E é um efeito cascata, né? Por exemplo, porque a gente vê que os trabalhadores vão ter que trabalhar por muito mais anos e aí vão ter aí a condição de se adoecer bem mais rápido, mas também os benefícios por doença também estão ali para serem prejudicados, né? Claro, claro. Ele falou, o rapaz que perguntou, né, a questão do até 2 salários mínimos. Eu gostaria de lembrar aqui a questão do abono, né? Porque antes o abono salarial era dado para os trabalhadores até 2 salários mínimos. E agora, segundo a proposta, vai ser até 1 salário mínimo, né? Como se a diferença, como se quem ganha 2 salários mínimos fosse muito rico, privilegiado, né? Fosse milionário, né? E a outra coisa, pegando um pouco o gancho do que ela já colocou, hoje a gente tem estudos que mostram que antes da reforma trabalhista, né, você já tem em torno de 40% dos trabalhadores que não conseguiam comprovar os 20 anos.
antes da reforma trabalhista, né? Agora, então, né, você vai ter uma... Mais complicado ainda. Muito mais complicado. Quer dizer, a probabilidade que você vai ter muita gente lá na frente que vai depender de BPC, de benefício de prestação continuada, né? Porque não vai ter condição de prosseguir trabalhando, né? Comprovar o tempo, mesmo tendo a idade, etc., é muito grande. Você vai ter realmente um empobrecimento. Hoje, né, você tem muitas cidades do país, por exemplo, em que a renda da maioria das pessoas é renda da Previdência, é renda do sistema de Seguridade Social. Né? É essa renda que movimenta essas cidades, né? Essas pequenas cidades que o recolhimento de tributos é muito baixo, né? Os imóveis não são muito valorizados. Então, essas cidades dependem dessas rendas para movimentar a sua economia. Né? Então, isso vai ter um impacto macroeconômico e regional também, de desigualdade regional muito forte. Bom, Leda e Marilene, nós vamos então escutar mais uma pergunta do pessoal da rua. Minha pergunta com relação à Previdência é principalmente no que diz respeito ao sistema de capitalização, ao sistema que envolve o setor financeiro. Afinal de contas, ela vai ser parecida com a do Chile, por exemplo, que aconteceu na Grécia, ou ela vai ter alguma coisa diferente ou pior ainda do que acontece lá nesses países? Bom, como ele mencionou, Chile e Grécia já aderiram a esse sistema e não deu certo. O que faz, então, o governo brasileiro achar que aqui pode dar certo? Bom, aí tem algumas coisas para esclarecer, né? Primeiro, um dos argumentos utilizados no Chile, só para lembrar, né? Esse sistema foi implantado na época do general, né? Pinochet, ele começou em 82, portanto, ele já tem aí seus 35 anos. De fato, a gente está vendo as consequências que maturaram, né, desse regime agora, tá certo? Depois de 2, 3 décadas, e a gente está vendo que as consequências são muito ruins, né? A ex-presidenta Bachelet, né, tentou, inclusive, fez alguns ajustes lá para melhorar um pouco a renda da maior parte dos idosos, mas ainda assim você tem um empobrecimento, um índice de suicídio muito alto de idosos, etc. Né? Mas o argumento que é absolutamente falacioso, utilizado para passar a reforma e para dizer que a reforma ia ser boa, era que esta poupança que as pessoas fariam para poder depois ter o seu recurso quando se aposentassem, impulsionaria a economia do país. Uma falácia completa. A maior parte dos recursos hoje, dos fundos que foram criados lá no Chile, estão aplicados em investimentos no exterior, investimentos financeiros no exterior. O que impulsionou a economia chilena? Nada, né? Zero. Então, essa é a primeira falácia que tem. A segunda questão que precisa ser explicada é que no regime de capitalização, porque o regime de repartição, que é o regime que a gente vive, que foi inventado no século XIX pelo Bismarck, né, pelo menos os princípios gerais dele, ele é um regime de solidariedade geracional, solidariedade social, né? E ele tem um tripé, ele é assentado em cima de um tripé, a contribuição do trabalhador, a contribuição da empresa e a contribuição do Estado. Né? Eu trabalho, a minha contribuição vai para quem... Vai para... Então, quer dizer, e qual é a lógica? A lógica é o seguinte, quem trabalha gera renda para quem trabalha e para quem já trabalhou. Né? Então, ele é um sistema que ele joga do lado do emprego, do crescimento dos salários, do crescimento da massa salarial. Quanto melhor andar a economia, do ponto de vista, inclusive, distributivo, né? Quanto mais bem remunerados forem os trabalhadores, etc., mais você tem o sistema equilibrado do ponto de vista financeiro e atuarial. É claro que o aumento da expectativa de vida implica alguns ajustes, etc., né? Mas o regime é montado em cima dessa solidariedade, tem esses três pernas. O regime de capitalização vai depender única e exclusivamente da capacidade de poupança de cada trabalhador, né? É por isso que, como a formalização do emprego no Chile não aconteceu o que eles esperavam, os recursos que foram acumulados não foram investidos na economia chilena, a maior parte dos idosos não conseguiu poupar o suficiente para ter uma renda minimamente razoável na velhice. Então, muitos acabaram indo para coisa assistencial mesmo,
porque não conseguiram poupar, né? Porque depende única e exclusivamente de cada um. Ele é um sistema de seguro, né? Como o professor Fagnani explica isso muito claramente. Ele é um estudioso da questão previdenciária. Uma coisa é um seguro velhice, um seguro previdência. Outra coisa é um sistema de seguridade, né? O sistema de seguridade que nós temos está sendo destruído. Isso está na mira do sistema financeiro há muito tempo, né? Não está claro no projeto de reforma quem é que faria a gestão desses recursos, né? Se seria uma entidade pública ou se seriam entidades privadas, mas tudo indica que seriam as entidades privadas. Né? Bom, e as centrais sindicais e movimentos populares organizam manifestação nacional contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A reportagem é de Jomiak. Os movimentos sociais vão se juntar às centrais sindicais no dia 22 de março, Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A ação conjunta foi decidida nesta reunião no centro de São Paulo. Dia 22 vai ser um importante marco na luta contra essa reforma da Previdência. Nós temos que mostrar ao povo brasileiro o que está em jogo. Essa reforma é ainda pior do que aquela que o Michel Temer tentou aprovar 2 anos atrás e que nós barramos nas ruas. E é isso que vai ter que ser feito novamente. O nosso aprendizado mostra que toda vez que a gente atuou de forma unitária, nós obtivemos relativo sucesso. Ou do ponto de vista de grandes mobilizações, ou do ponto de vista de até mesmo barrar a reforma da Previdência. Nós fizemos nos últimos 3, 4 anos, através de unidade, grandes mobilizações. Em São Paulo haverá mobilizações descentralizadas. O ato principal está marcado para o dia 22, às 5 da tarde, na Avenida Paulista. A tendência é que façamos aí um grande ato no final do dia, às 17 horas, na Avenida Paulista, mas vai ser objeto de debate do conjunto aqui das entidades que estão nessa construção. As centrais sindicais também discutiram a medida provisória 873, editada por Jair Bolsonaro, que dificulta ainda mais a vida financeira dos sindicatos. A questão da contribuição, da associação, é um direito conquistado em negociação coletiva e o Bolsonaro não legisla sobre isto. É acordo coletivo de trabalho. Se você tem acordado no seu acordo coletivo de trabalho que o desconto é feito, você tem que pressionar o seu patrão para que ele não venha querer pegar a medida provisória do Bolsonaro para romper com uma lei que ele assinou. É engraçado isso. Esses golpistas não disseram que tinha que ter um negociado sobre o legislado? Há uma convenção coletiva, é exatamente o negociado sobre o legislado. E agora estão dizendo que não vale. Então, desconsiderem isso. Tem que fazer um enfrentamento, né, pela manutenção e o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Nesse momento, nós estamos debatendo no nosso país a reforma da Previdência. Ao criar confusão, ao dificultar o financiamento das atividades sindicais, ele prejudica a reação dos trabalhadores frente a propostas de reformas da Previdência que acabam prejudicando a maioria. As centrais sindicais lamentam as ações de Jair Bolsonaro contra os trabalhadores, seja atacando os sindicatos ou a aposentadoria dos brasileiros. Essa reforma da Previdência e apontar para uma capitalização, nós entendemos que não é a saída para, de fato, resolver os problemas da Previdência. Nós entendemos que é necessário, primeiro, resolver os pagamentos daqueles que devem para a Previdência Social e estabelecer um grande debate nacional onde que os trabalhadores possam, de fato, fazer o debate de mérito dessa questão e não apenas uma proposta como essa que foi apresentada sem o mínimo debate com o conjunto da sociedade e uma matéria de extrema importância para a atual e para as próximas gerações de trabalhadores no Brasil. Aí você tinha uma expectativa de melhora da vida das pessoas. Pelo contrário, uma medida após a outra é uma medida mais recessiva, de corte de direitos, a reforma da Previdência. Então, isso já tem gerado uma perplexidade e uma desilusão em parte do povo brasileiro, inclusive em eleitores do Bolsonaro. Vocês acreditam que a principal forma de luta para barrar essa reforma, né, esse desmonte, é nas ruas? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que nos últimos anos, inclusive com o projeto Temer em 2016, não tenho dúvida de que o projeto não andou
porque teve uma ação muito ousada do movimento sindical, das centrais sindicais, movimentos populares, porque é uma luta que unifica. Ela unifica os movimentos de mulheres, movimentos populares, centrais sindicais, e ela unifica num mesmo objetivo, né? Ela unifica com o mesmo propósito. E ela toca a cada uma das pessoas, seja quem está ingressando no mercado de trabalho, que tem uma perspectiva de futuro, seja para quem está, vamos dizer, prestes a se aposentar, seja para quem está no mercado de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, o caso dos jovens, né, de 14 a 19 anos. Se você olhar, por exemplo, os últimos 4 anos, o desemprego entre as mulheres negras nessa faixa etária aumentou em 80%. Entre as mulheres brancas, 60%. Então, nós temos toda uma discussão, eu acho que é muito importante colar esse debate da reforma da Previdência com a discussão de que sociedade nós queremos, recuperar a atividade econômica, denunciar a emenda constitucional 95, que limita os gastos sociais, e denunciar também o tipo de emprego que está sendo gerado. Nesses 2 últimos anos, você gerou emprego informal, emprego sem registro, né? Então, isso tem um impacto muito grande sobre a capacidade de arrecadação do Estado. Porque você tem hoje, são 11 milhões na informalidade, 25 milhões trabalhando na conta própria, 70% não contribui. Você tem 6 milhões de mulheres no emprego doméstico hoje no Brasil, apenas 1.400.000 contribuem com a Previdência. Então, esses problemas eles têm que ser enfrentados conjuntamente, porque o desemprego entre os jovens e o desemprego entre as pessoas acima de 55, 60 anos, por exemplo, no caso de 60 anos, ela aumentou 250% nos últimos 4 anos. Então, assim, ampliar o tempo de contribuição para 40 anos, considerando que depois de 60 anos as pessoas não têm absolutamente nenhuma possibilidade de encontrar um emprego, é no mínimo cruel. Então eu acho que é uma luta fundamental e ela tem que ser travada nas ruas, e eu acho que a rua é o palco importante, é onde nós temos que botar a sociedade, onde tem protagonismo, e as pessoas, eu acho que estão se dando conta de que a reforma proposta, ela, longe de combater os privilégios, na verdade, ela retira direito dos mais pobres. Bom, Marilane Leda, obrigada pela participação, por esse bate-papo, uma aula. Também gostaria de agradecer a todos que participaram enviando perguntas aqui. Mais uma vez, obrigada às duas. Bom, boa noite a todos e a todas. Até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua.